Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 10ª lição desse primeiro trimestre do ano de 2019. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los a uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por permitirmos estudar a Tua Palavra, respirarmos esse ar maravilhoso que nos concedes da vida. E especialmente, Senhor, poder aprender de Ti e dos Teus caminhos. Viemos a Ti suplicar a Tua bênção para que possamos trilhar com segurança na missão que Tu tens confiado a cada um de nós. Conduza-nos, abençoe-nos, inspira-nos e ilumina-nos com Teu Santo Espírito. É o que te pedimos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, o Evangelho Eterno. O verso principal, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqui, um ponto muito delicado das mensagens angélicas, onde, na realidade, aqui expõe a identidade dos remanescentes evangelistas, representadas por esses 3 anjos que voam pelo céu com 3 mensagens distintas a todo povo, tribo e língua. No desfecho da história deste planeta, todo mundo que estiver vivo terá que tomar uma decisão. Ou estarão do lado do Senhor, automaticamente andando na luz, ou terá que se definir nas trevas. O impacto desse evangelismo será tão grande que, com certeza absoluta, superará o Pentecostes. Lá o Espírito Santo lançou uma porção para o plantio da semente, que na Bíblia é chamada de chuva temporã. Essa chuva que o Espírito Santo vai derramar agora no desfecho do conflito é chamada de chuva serôdia, é para colheita. Então é um impacto muito maior dessa chuva serôdia do que da chuva temporã. Por isso, será um momento de decisão extremamente delicado. Porque um passo em falso e não terá volta. Segundo tema, as 3 mensagens angélicas. Observando Apocalipse capítulo 14, verso 6, fica bastante coerente comparar com Mateus 24, 14. São 2 textos que se entrelaçam entre si. Uma coerência e uma harmonia específica com relação à pregação do Evangelho a todo povo, tribo e língua. Aqui, o que vemos lá em Mateus, podemos observar numa ótica inicial da pregação do Evangelho, que aconteceria, evidentemente, o seu maior impacto a partir da chuva temporã que conhecemos pelo Pentecostes. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, daquela revelação esplêndida. E dali iniciou uma obra de pregação do Evangelho que até hoje tem se estendido. Mas o que vimos aqui em Apocalipse 14, verso 6, a ordem é a mesma, mas já nos encontramos num período já de fechamento dessa pregação. Estamos prestes a receber a chuva serôdia para finalizar com essa missão que Cristo confiou à sua igreja. Chamado então de Evangelho Eterno. Mensagem absoluta de verdade para todo povo, tribo e língua. O segundo ponto que deve ser observado aqui é que a única maneira, a única arma segura de combater as trevas é a palavra. Foi com a palavra que Cristo combateu cara a cara com Satanás lá na tentação.
E durante todo o seu ministério foi com a palavra de Deus que ele colocou as trevas para correr. O exemplo foi dado. É a mesma forma que nós combateremos hoje. Nos habilitamos para essa batalha e agimos dessa forma, com a autoridade da palavra. Não devemos nos esquecer que lá em Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14, mostra que Satanás agregou às potestades da maldade 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que vão de encontro a todos os reis da terra para os congregar à batalha. Tem o propósito de tentar convencer os governos da face da terra para se aliar a essas potestades. É verdade que muitos governantes são sérios e não estão dispostos a se aliarem a essas potestades. Em todos os países do mundo tem pessoas salvas e pessoas perdidas. Tem governantes sérios e tem governantes que não são sérios, que infelizmente é a maioria. Mas os que são sérios são usados por Deus para abençoar o povo. E os que não são sérios, lamentavelmente, são usados por Satanás para maltratar o povo. Mas a autoridade da palavra, a comunhão com o Espírito Santo, nos dá a condição de superar todas as provas que temos que enfrentar na nossa vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É melhor nos agregarmos ao Evangelho eterno e cumprir com a nossa missão de evangelistas remanescentes do que ficar parado e sermos culpados do atraso da obra de Deus. Alguma coisa Deus me dotou que eu possa fazer. Que seja compartilhar uma mensagem com alguém, uma lição, um sermão, convidar alguém para ir assistir uma mensagem, alguma coisa eu posso fazer. Não tem ninguém incapaz de fazer nada. Se Deus nos deu talento e dons, temos que exercer para a honra e a glória de Deus. Porque aquele que receber um talento e enterrar, como vimos lá na parábola dos talentos, o final dessa história não vai ser muito bom. É um final muito pavoroso. Preste atenção nisso. É muito sério. Terceiro tema, a primeira mensagem angélica. Essa mensagem angélica, relatada em Apocalipse 14, 7, ela tem 2 viés. A primeira parte nós vamos estudar aqui nesse tema. O segundo viés, a segunda parte, vamos estudar no próximo tema. Então a primeira parte dela é a primeira parte do verso. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Essa primeira parte do versículo é o que estudaremos aqui agora, que está em completa harmonia com Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Ali está falando claramente para termos temor a Deus, porque o juízo vindo é a hora do seu juízo. Isso conectado com Daniel capítulo 8, verso 14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário celestial será purificado. A purificação do santuário, segundo os estudos da Bíblia Sagrada, olhando a sombra do santuário celeste, que é o terrestre, era dia de juízo todo dia 10 do 7º mês aqui no tabernáculo e também no santuário depois construído mais tarde. Tabernáculo, aquele que foi construído durante o êxodo em forma de tenda, e o santuário em alvenaria construído por Salomão, o que suas cerimônias foram seguidas até a morte de Cristo, quando então ele rasgou o véu de cima e embaixo, Jesus substituindo tudo aquilo que aconteceu. Mas uma cerimônia que acontecia ali uma vez por ano, que era o dia da expiação, era um dia de juízo para Israel. Então essa mensagem que está dizendo aqui, que o santuário será purificado, é porque vai ter um juízo que vai limpar de vez o santuário. E esse juízo, essas 2.300 tardes e manhãs, estudando a Bíblia Sagrada e as profecias e os passos dessa profecia,
chegaremos à conclusão que esses 2.300 anos começou em 457 a.C. e terminou em 22 de outubro de 1844. Fechou os 2.300 anos, quando Jesus, então no santuário celestial, passou do lugar santo para o Santíssimo, iniciando essa obra de juízo. E também no livro desse mesmo profeta, Daniel, no capítulo 7, o verso 10, ele vê rios de fogo saindo, onde abriram-se os livros e os nomes das pessoas começou a ser passado ali, e as obras delas. Mas o assunto afunila mesmo, e que fica bastante claro quando nós vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 27, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: cabe a todo homem morrer uma vez e depois disso vir o juízo. Ou seja, Paulo está dizendo que quando começou o juízo, começou pelos mortos. Então, as pessoas que já morreram na face da terra, antes de 22 de outubro de 1844, são esses os primeiros nomes a serem passados naquele juízo, que na teologia bíblica conhecemos por juízo investigativo. Quando o Evangelho se concluir a pregação a todo povo, tribo e língua, ou seja, para os vivos, todos estiverem advertidos quanto a isso, no estalo de dedo, Cristo fecha o juízo investigativo com os vivos. Vai dizer, está feito, e ele vem para buscar os seus. Só que antes dele vir buscar os seus, vai cair 7 pragas sobre aqueles que optaram em servir as trevas. E, consequentemente, de atacarem, de perseguir os remanescentes. Esses terão esse presentinho de 7 pragas para eles, que em temas futuros estaremos estudando, ainda na lição desse trimestre. E quanto a esse assunto do juízo, não dá tempo de entrar em muitos detalhes dentro da lição, portanto, eu sugiro que você entre no meu canal, aí no YouTube, Professor Rafael Diniz Caetano, e procure Escatologia 4. São 37 aulas. Assistam essas aulas com a Bíblia na mão. E se precisar de interagir comigo, pode me procurar que eu terei prazer em servir. Aí dentro do canal mesmo. E se quiserem receber essas lições ou os links desses estudos do Escatologia, procure, me mande uma mensagem no WhatsApp que estará aí na tela. 62 981336615. Eu terei prazer em compartilhar semanalmente a lição no seu WhatsApp ou compartilhar os links do Escatologia ou de palestras para a honra e a glória de Deus e o crescimento de todos nós na graça dele. Muito bem. A primeira mensagem angélica, então, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, em 22 de outubro de 1844 para cá, iniciou essa fase do juízo investigativo. Quando formos para o céu, o milênio que passaremos lá será a fase final desse juízo. E a fase executiva é quando a cidade santa descer para cá, que estaremos estudando posteriormente. Aí é onde Deus passará a régua na história do pecado de uma só vez. Primeira mensagem angélica, parte 2. Agora o segundo viés dessa primeira mensagem angélica. Vimos que a primeira parte, temer a Deus, dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Agora o restante do versículo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Interessante. Esse é um trecho do mandamento do sábado. Observe lá em Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11. Você vai ver que esse trechinho aqui, a primeira mensagem angélica, é um trecho do mandamento do sábado. Curioso, né? Nós pregamos o advento. Por isso somos chamados de adventistas. E nós pregamos que o juízo começou em 22 de outubro de 1844, que é o que está na Bíblia Sagrada. Estamos fazendo o que está aqui. Então, esse mandamento do sábado também, nós vimos já em estudos anteriores, que é o sinal de Deus. Fica muito claro
que a mensagem que nós estamos pregando a todo povo, tribo e língua identifica absolutamente com a ordem do mestre. Só que essa identidade do remanescente evangelista não é só da boca para fora, precisa de ser vivido por nós. Essa característica de pregar o evangelho a todo povo, tribo e língua, pregar que o juízo já começou, de pregar as 3 mensagens angélicas, é uma decisão muito forte, é uma determinação absoluta, que com oração e com fé temos que caminhar para nos sustentarmos nessa mensagem e conseguirmos, pela graça de Deus, cumprir com a nossa missão. Eu sei de uma coisa, que nessas alturas aqui dos acontecimentos, nós vamos chegar num ponto, na hora que começar o decreto dominical, vai ser um momento que qualquer vacilo será um caminho sem volta. Porque a forma de ação, tanto da luz quanto das trevas, estarão acontecendo de forma muito impactante. E os que estiverem debaixo da luz terão que agir pela fé e estarem dispostos a serem mártires, se precisar, para que a missão não seja atropelada. Se for necessário, teremos que estar dispostos. Muitos de nós viverão a experiência dos mártires da Inquisição. Mas é um número pequeno comparado com a Inquisição. Principalmente o tempo de perseguição será muito curto, porque os últimos acontecimentos serão muito rápidos. Temas anteriores, como nós já estudamos, lá na abertura do 5º selo, as almas debaixo do altar, lembra? Quando foi dito para eles que era para eles descansar e tal, até que se completasse o número de conservos irmãos seus que haveriam de morrer como vocês, em perseguição. Pois é, aqui quando começar o decreto dominical, alguns ainda morrerão. Aí completou aquele número, Jesus vai dizer, está feito. Porque esse número vai se completar justamente com a conclusão da pregação do Evangelho, que é fechado com as 3 mensagens angélicas que nós estamos estudando. Fechou todo o povo, tribo e língua, vem a próxima mensagem, que é o alto clamor, que estará fechando tudo. É o anjo que iluminará toda a terra com a sua glória. Então, fiquem atentos que naquele momento, quando estiver debaixo já do decreto dominical, seguramente qualquer vacilo poderá ser um caminho sem volta. O ideal é não deixar para amanhã o que podemos, ou melhor, o que devemos fazer hoje. Não deixe para amanhã. Pode ser muito tarde. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A segunda mensagem angélica, 5º tema. Aqui nós estudaremos Apocalipse 14, verso 8. A segunda mensagem angélica aponta diretamente para a queda da grande Babilônia. O momento em que ela estará definitivamente no chão, completamente no chão, espiritualmente falando. O ecumenismo terá alcançado o seu apogeu e a Babilônia toda estará em queda pela decisão, pela unificação de se juntarem na perseguição contra os verdadeiros escolhidos. Vimos que Apocalipse capítulo 16, verso 13, existem 3 filhos nessa mãe. 2 deles são legítimos e 1 adotado. Lá em Apocalipse capítulo 17, verso 5, vimos que tem a mãe. Mãe das meretrizes da terra. E aqui então em Apocalipse 16, 13, vimos os 3 filhos. Os 2 legítimos são o espírito imundo que saiu da boca da besta, representando o catolicismo. O que saiu da boca do falso profeta, o protestantismo apostatado. As escolas dominicais, os guardadores do domingo, de um modo geral, protestantes que usam a Bíblia, mas não obedecem os mandamentos de Deus.
Esses dois são legítimos da grande meretriz. Agora, o que foi adotado é o que saiu da boca do dragão, que é o paganismo, que ela estende a mão de forma ecumênica, adotando, e principalmente os ismos da vida, mas um especial, o espiritismo. É a coluna dorsal da grande Babilônia. De uma maneira ou de outra, pregam que a pessoa morre, então vai para o céu, ou vai para o inferno, vai para o purgatório, não sei mais para onde. Qualquer um que pregue que quando a pessoa morre, o espírito vai para qualquer lugar, está pregando espiritismo, que é a crença que o espírito vive sem a carne. E biblicamente isso não tem fundamento. Eclesiastes 9, de 5 a 10, é bastante claro que a pessoa morreu, está lá quietinha, está dormindo. Cristo confirmou isso no Evangelho de João, capítulo 11, verso 11. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Não tem como fugir disso, isso não foi eu que escrevi, está na Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 20, verso 11 ao 17, ele próprio, quando morreu, ficou lá na sepultura, que Maria Madalena começou a conversar com ele, que tinha ressuscitado. Ela estava achando que ele era o zelador do cemitério, porque ele ressuscitou, e a forma do corpo de raça pura, que ele ressuscitou como vitorioso, absoluto sobre o pecado, e ele morreu a morte eterna. Então o corpo é diferente do corpo normal, de um membro mortal. Então ela não reconheceu ele, nenhum dos apóstolos reconheceu. Então ela conversando com ele, pensando que era o zelador do cemitério, quando ele chamou ela de Maria, que ela olhou e viu que era ele, pelo jeito de chamar, ela quis abraçar e ele não deixou, falou, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu pai. Confere lá para você ver. Se o próprio Filho de Deus ficou na sepultura, o que é que esse povo anda pregando por aí? Está ali o caixão, ali o cara amarelinho, morto lá dentro, a pessoa morta lá dentro do caixão, e eles dizendo que ele está lá na glória com o Senhor, está não sei aonde, está amarelinho ali dentro do caixão. Como é que pode um negócio desse? Pregar uma mentira absurda dessa? Deus não precisa de ficar criando corpos diferentes para estágios diferentes, não. Isso é espiritismo. É nesse corpo que nós estamos que nós seremos transformados de raça caída para a raça pura, que é o projeto original. Deus criou raça pura, nos tornamos raça caída por escolha nossa de pecar. Hoje somos convidados a fazermos parte de uma raça eleita para, em muito breve, quando Jesus voltar, nos estendermos à glorificação. E aí obteremos a condição de raça pura, que é o que Paulo apresenta lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 a 53, que esse corpo mortal será revestido pelo corpo imortal. Essa é a mensagem bíblica. E o Espiritismo é a coluna dorsal que a Babilônia prega. E um detalhe muito interessante, que Apocalipse 14, verso 8, essa mensagem da queda dessa meretriz, dessa Babilônia, essa baderna religiosa, essa mensagem, esse anúncio, ainda será pregado em tempo de graça, para eles terem a oportunidade de acordar e sair da embriaguez. Que no capítulo 17, verso 2, fala que essa meretriz embriaga todos os que habitam sobre a face da terra. E a pessoa embriagada realmente não tem como fazer nada, porque está embriagada. Tudo que fala para ela entra no ouvido e sai no outro. Mas devemos acompanhar, monitorar, insistir, persistir, para a honra e glória de Deus. Claro, não vamos desperdiçar pérola com porco, porque porco não sabe dar valor em pérola. Jesus orientou sobre isso. Jogar a pérola para porco, eles rolam em cima dela, no barro ali, e pronto, não dá valor, não sabe dar valor naquilo. Vamos evangelizar quem quer ser evangelizado, mesmo que seja bêbado. Mas a hora que ele estiver sóbrio, seja ele bêbado de fato, ou seja ele bêbado espiritualmente. Vamos buscar um momento de sobriedade dele, acompanhar com amizade, com amor e carinho, conquistaremos a amizade dele, logo poderemos evangelizá-lo. É assim que nós faremos o trabalho, a obra que Deus nos tem confiado. Seja ele membro da nossa família ou não. Não vamos desistir de ninguém, porque Deus não desistiu de ninguém. Só quando mesmo as pessoas não quiserem mais receber o Evangelho, aí é diferente. É banar a poeira e seguir para frente. Sexto tema, a terceira mensagem angélica. Apocalipse capítulo 14, verso 9 e 10. Cuidado com o sinal da besta.
para não receber nem na mão direita, nem na testa, e de forma alguma. Porque será um caminho sem volta. Quando iniciar o decreto dominical, nós sabemos que o domingo é o sinal da besta. Qualquer forma de compromisso com esse sinal, promovido pelos governos, que vai partir dos Estados Unidos da América, já estudamos anteriormente, para o resto do mundo, um decreto que obriga as pessoas a guardar o domingo. E ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver compromisso com o sinal da besta. Esse será o momento que, quando iniciar o decreto dominical, partindo dos Estados Unidos para o resto do mundo, nós estaremos saindo das grandes cidades indo para as pequenas cidades. E quando iniciar o decreto de morte, estaremos saindo das pequenas cidades indo para os matos. É um percurso pequeno de tempo, mas que precisaremos, para vivermos melhor, seguir essas orientações que foram dadas lá no sermão profético, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do verso 15 em diante. Se observar lá, estará bem claro as orientações de quando o assolador chega nas nossas proximidades. Nós teremos que agir dessa forma. E dentro da escatologia, nós temos estudos detalhados sobre isso, com mais tempo, para analisar o texto sagrado. Mas a nossa decisão de ter o sinal de Deus na nossa consciência e determinados a cumprir a orientação de Deus, conforme disse o profeta Isaías no capítulo 8, verso 20, a lei e ao testemunho, se não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Então veja que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, como nós vimos lá em Apocalipse, no capítulo 12, do verso 11, também apresenta que, naquela batalha que teve no céu, pelo testemunho de Jesus e o sangue do Cordeiro, eles venceram aquela batalha. Então aquela batalha só pôde ser antecipada porque essa característica da divindade, do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, Apocalipse 19:10, a última parte do verso, é característica dos que servem a Deus. Isso aconteceu lá no céu, na batalha que teve lá. E aqui na terra, em todo o tempo do Antigo Testamento e do Novo, no Antigo nós vimos então Isaías 8:20, que eu acabei de citar, e aqui Apocalipse, no capítulo 12, o verso 17, e no capítulo 14, o verso 12. Que inclusive é o desfecho das 3 mensagens angélicas. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou que têm a fé de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E lá no capítulo 12, verso 17, o dragão irou contra a mulher, foi fazer guerra ao remanescente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, meus irmãos, é muito sério esse assunto. Nós estaremos debaixo da chuva serôdia, como comentado no livro de Joel, no capítulo 2. Estaremos diante de acontecimentos grandiosos. Nem se fala por parte da luz. E por lado das trevas, então, coisas tremendas estarão acontecendo também, coisas horríveis. E quando cair as 7 pragas, meu Deus, vai ser um momento de muita angústia. Comparado então com a angústia de Jacó, a gente vê o planeta que a gente foi criado nele praticamente sendo destruído com as 7 últimas pragas. Mas nós seremos salvos. E nenhuma praga nos atingirá, com a graça de nosso Senhor. Isso é garantia bíblica, é garantia divina para nós. Mas para isso temos que apresentar essas características dos remanescentes evangelistas, de respeitar e guardar a lei de Deus, estar envolvido com o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Seremos usados como instrumentos vivos nas mãos de Deus. Basta que nos disponhamos a Ele, e Ele nos conduzirá com muito poder e autoridade para pregar a palavra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O desfecho da pregação do Evangelho é apontada em Apocalipse capítulo 18, verso 1. A mensagem que aquele último anjo, aquele outro anjo, enche toda a terra com a sua glória. Este é o desfecho da pregação.
fechou a todo povo, tribo e língua. Aí nós entramos no 7º tema, o alto clamor. Que podemos observar o restante do contexto das 3 mensagens angélicas, do verso 1 ao verso 4. O verso 1, comentamos agora, o evangelho atingindo a todo povo, tribo e língua. O anjo, simbolicamente, né, cobrindo toda a terra com a sua glória. E aqui no grande conflito, na página 603 a página 612, temos o seguinte: a grande obra do evangelho não deverá se encerrar com a menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início lá no Pentecostes. A mensagem há de ser levada não tanto por argumento como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora brotará e frutificará. Meus amados, quando nós lemos do verso 4 do capítulo 18 de Apocalipse, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e das suas pragas. Quando vimos esse texto, porque lá conclui dizendo assim: porque ali se tornou morada de coito de toda ave imunda e aborrecível. Simbolicamente eu imagino ela cheinha de abutres, de morcegos, né, dormindo de cabeça para baixo. Só que tem muito passarinho que eles aprendem a dormir de cabeça para baixo, fica igual o morcego. Os que estão lá dentro, os abutres estão entrando, estão fortalecendo, os morcegão. E aí o cara vai aprender a dormir de cabeça para baixo, aí fica difícil depois. Passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Não é assim que o ditado popular fala? Vamos sair desse estado de Babilônia. Sair fora disso de uma vez por todas. E muita gente está dentro da igreja também vivendo em Babilônia. Ele está fisicamente dentro da igreja, mas espiritualmente está lá em Babilônia. Porque não consegue viver a vida cristã conforme orienta a palavra. Conectados com o Espírito Santo e cumprindo com a missão que Deus tem confiado a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, para que possamos segurar nas mãos de Cristo o tempo todo, não abrir mão de forma alguma, mesmo quando caímos, quando tropeçamos, quando afogamos, mas não soltemos na mão de Cristo. Firmemo-nos nas mãos de Cristo, e sempre nós estaremos andando por cima do mar desta vida. E naquele grande dia, nos encontraremos na Canaã celestial. Santo Deus, faça em nós a transformação necessária, Senhor, para cumprirmos com a missão que Tu nos tens confiado e possamos assim abreviar a volta de Teu Filho a este mundo, para que a história do grande conflito possa se encerrar o mais rápido possível. E nós, em nossos lares, representados nessa oração, possamos fazer parte dos escolhidos. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Jesus.